Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero falar com você sobre um assunto bem interessante. Por que filhos de pastores se desviam? Se de alguma forma essa frase chamou a sua atenção, seja por ter visto a thumbnail, seja por ter lido esse título ou até despertado essa curiosidade em você, eu tenho certeza que você vai se enquadrar em alguns dos itens que eu vou trazer aqui neste vídeo. Antes de falar sobre isso, eu quero que você aperte no joinha, se inscreva, deixe seu comentário e venha fazer parte dessa grande família. Bom, por que filhos de pastores se desviam? A pergunta é: e por que não se desviariam? Muitas pessoas fazem muita conta com relação aos filhos de pastores, e um dos primeiros motivos pelos quais levam os filhos de pastores a se desviar é exatamente a cobrança. E a cobrança não é só a cobrança dos pais para com os filhos, mas também a cobrança da igreja para com os filhos de pastores e a cobrança da sociedade como um todo. É muito fácil a gente ver por aí pessoas dando opinião na vida dos filhos de pastores que se desviaram. Mas quando você procura saber se essas pessoas que estão dando opinião pelo menos frequentam igrejas, nem isso. Então, a cobrança com relação ao filho do pastor é muito intensa. A primeira cobrança começa em casa, os pais. Os pais, eles costumam achar que os filhos são extensões deles mesmos e que os filhos são exemplos no ministério deles. Sim, tem um pouco de coerência isso. A Bíblia fala que o pai, o verdadeiro pai, né, chefe de família, é aquele que governa bem a sua casa. Então, se um pastor não consegue governar bem seus filhos, com certeza isso vai respingar no seu ministério. Mas muitas pessoas educam seus filhos para serem exemplos, mas não educam da maneira correta. E muitos pais de filhos de pastores, muitos casais de pastores, estão cobrando exageradamente uma postura de seus filhos, mas não estão sabendo como passar a mensagem para que eles entendam por que é necessário que eles sejam ou não exemplo. A segunda cobrança é a cobrança da igreja. A igreja, ela tem a tendência de cobrar mais dos filhos de pastores. Se elas vestem saias curtas, não importa se minha filha veste. A minha filha não é filha de pastor, mas a filha do pastor não pode vestir. Se o meu filho sai com os amigos, vai para o shopping e se diverte no cinema, não tem problema. O meu filho não é o filho do pastor. O filho do pastor não pode. Isso faz com que haja um desânimo no coração dessa criança, desse adolescente. E sim, com certeza, a cobrança é um dos pontos principais para que os filhos de pastores se desviem. O segundo ponto que faz com que os filhos de pastores se desviem é não receber o evangelho de uma forma correta. Muitos pais têm boa intenção, tentando mostrar para os filhos que é importante permanecer no caminho, mas eles mesmos não dão exemplos de si próprio. Por exemplo, eu não posso pregar para o meu filho que eles têm que ficar na igreja só porque eles têm que ficar na igreja. Eu disse que tem, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu que mando. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Mas como é que a gente vai amar alguém que a gente não conhece? Então, o primeiro ponto na criação de um filho de pastor é ensinar quem é Deus, ensinar os propósitos de Deus para a vida do ser humano e fazer com que o coração deste filho de pastor comece a amar a Deus, entendê-lo, entendê-lo como ele é. E aí sim, pregar o evangelho para essa criança. Mas muitos pais estão fazendo exatamente o contrário. Olha, eu sou autoridade, eu disse que você tem que amar e você tem que amar. Mas eu não conheço, mas eu não sei quem ele é. Por que que eu tenho que amar a Deus? E essa situação acaba se agravando ainda mais na adolescência. Muitas crianças recebem com passividade, sim, as ordens de seu pai, mas na adolescência, geralmente, a gente costuma a questionar: por que que eu tenho que amar a Deus? Quem é Deus? E aí a gente começa a buscar respostas. E se esses pais não tiverem firmados no evangelho, provavelmente não estarão, porque se eles ensinam a amar a Deus porque tem que, não é um evangelho. Então, o segundo motivo pelo qual os filhos de pastores se desviam é porque o evangelho não é pregado de forma correta. O terceiro motivo pelo qual os filhos dos pastores se desviam é porque eles dividem a atenção com a igreja. E muitas vezes a igreja ganha mais atenção do que eles. Porque, afinal de contas,
Eles são filhos de pastores. Eles moram na casa do pastor e eles têm que entender. O papai tem que dar atenção para a igreja. A mamãe tem que dar atenção para a igreja. E não é bem assim. Muitos filhos de pastores se sentem frustrados porque a atenção que seus pais dispensam para filhos de outros não dispensam para si. E isso faz com que o desânimo bata no coração dessa criança e ela crie um certo senso de irritabilidade. E no primeiro momento em que ele se sentir independente e capaz, ele vai sair da igreja. O quarto motivo que desanima os filhos de pastores e fazem com que eles saiam da igreja é que a casa do pastor respira a igreja. Então, de manhã eles falam sobre o culto da noite, de tarde eles falam sobre o discipulado e de noite eles estão trocando ideias de algum problema que algum irmão está passando. De repente, no meio do seu aniversário, quando seu pai enfim conseguiu um tempo para sair com vocês para jantarem fora, o telefone toca, uma urgência. O pastor tem que deixar a família e ir atrás de alguém da igreja para poder socorrer. Bom, uma casa que só fala de igreja, só respira igreja, tudo é igreja, faz com que essas pessoas desanimem também. Então, o quarto motivo pelo qual um filho de pastor se desvia é porque ele quer uma família equilibrada e ele não entende que aquela família que só respira igreja é uma família ideal. E uma família que só respira igreja faz o seguinte: quando viaja, viaja para o retiro da igreja. Quando vai em festas, geralmente essas festas são do membro de alguma igreja. Se eles vão em casamento, com certeza alguém da igreja está casando. Natal, Ano Novo, igreja. Então, isso tem que ser equilibrado na vida da família pastoral. O filho observa isso sim, e quando ele chega na maioridade, com certeza ele vai querer viver novos ares. E cansei de igreja, então para que ficar na igreja? O quinto motivo pelo qual filhos de pastores se desviam são dois. Ou eles estão ativos demais na igreja, ou eles são apáticos demais na igreja. Como é normal para um pai, os pais têm a tendência de admirar seus filhos. Os pais têm a tendência de mostrar os pontos fortes dele, porque de uma certa forma acreditam que isso é reflexo da minha criação. Então, quando um filho de pastor é ativo na igreja, ele canta, toca, sabe falar em público, ele é uma pessoa que cativa as pessoas para si, os pais com certeza vão ter admiração desse filho. E de uma certa forma, os pais acabam ficando orgulhosos de seus filhos. Isso faz com que os filhos sejam mais cobrados, os filhos sejam mais envolvidos na igreja. Isso é perigoso porque o pastor vai começar a apostar fichas demais naquela criança ou naquele adolescente, chegando ao ponto de trazer uma responsabilidade muito grande para uma pessoa tão nova. O outro ponto é porque a criança ou adolescente não tem talento nenhum. Ele não sabe cantar, ele não sabe tocar. Sim, ele tem talentos, mas não que sejam visíveis para a igreja e que sejam de uso dela no momento. Talvez ele tenha talento sim para a organização de evento, para a administração de alguma coisa, para aconselhamento, mas o que a igreja espera prontamente do filho do pastor é que ele possa ajudar com algo que seja palpável e para agora. Eu tenho 8 irmãos. Na verdade, eu sou a número 8. E todos os meus irmãos cantam, tocam, participam ativamente da igreja. Então, quando meu pai chegava em uma cidade, ele já tinha praticamente o grupo de louvor inteiro. O meu irmão mais velho tocava guitarra, o segundo, baixo, a terceira tocava bateria. E eles faziam um grupo musical. Todos eles cantavam. Além disso, eles eram pessoas que sabiam cativar outras pessoas e, por amarem a música, faziam com que outros jovens da igreja também quisessem participar. E isso era muito bom para meu pai. Só que no meio desses 8 filhos, ele também tinha outros filhos que não tinham os mesmos dons. Porém, a igreja não conseguia entender. E tanto os meus pais quanto a igreja tratavam essas pessoas de forma diferente. E isso fica visível na vida. Que lindo! Uma sinfonia de bem TV. E essa resposta que a igreja dá aos talentos ou a falta deles ao filho de pastor acaba refletindo nas suas decisões futuras em permanecer ou não na igreja. Esses são os motivos que, na minha opinião, levam os filhos de pastores a se desviar. Eu tenho certeza que esses não são os únicos motivos.
Também a falta de pessoas para aconselhar, a falta de pessoas para confiar. Os filhos de pastores, eles são muito cobrados pela igreja, por seus pais, por si mesmo e pela sociedade que cerca. Mesmo aquelas pessoas que não são cristãos, que não participam de igreja, cobram dos filhos de pastores. Bom, somos seres humanos, somos normais, somos comuns. E nós, filhos de pastores, precisamos ter amizade, conselheiros, discipulado, precisamos ser entendidos, precisamos nos expressar. Às vezes precisamos até nos retirar um pouco do cenário. Bom, se você tem aí na sua igreja um filho de pastor, tente olhar para ele com um olhar diferenciado. Diferenciado que eu digo é diferente do que você olha hoje. Se você hoje tem essa cobrança do seu coração, se você hoje olha ele de uma forma diferenciada, no sentido de cobrar mais, exigir mais, mude isso. Entenda que o filho do seu pastor, a filha do seu pastor, é uma criança, um adolescente, um jovem comum, como você, como seus filhos e como outros jovens, crianças e adolescentes que cercam você. Bom, se você ficou comigo até aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo foi relevante para você, então eu convido você a fazer parte dessa grande família. Tecla aí no joinha, se inscreve no meu canal e vem fazer parte dessa grande família.